Gêmeos, cheguei para a sua leitura, uma leitura intuitiva, atemporal, é coletiva. Pegue para você somente aquilo que ressoar com o seu momento, com o seu repertório de vida. Se nada ressoar, está tudo bem. Dê uma olhadinha nos outros vídeos do canal, que lá pode ter uma mensagem bem bacana para vocês, tá bem? Lembrando que o oráculo e o tarô, eles escolhem com quem eles querem se comunicar, e por aqui são muitas pessoas, são muitas energias. Veja a leitura com bastante discernimento e maturidade, está bem? E vamos lá, Gêmeos? Que venha a mensagem mais assertiva, mais elevada, mais iluminada para o coletivo de Gêmeos. Mesa aberta para Gêmeos. Oxalá, o poder da criação. A fé de mãos dadas com a razão traz paz. Não desanime precipitadamente, Gêmeos, mas também não coloque energia, vida e dinheiro em solo infértil. Prepare-se para as conquistas. Tenha fé, seja sábio, seja sábia e vá à luta. Fundo do deck, pureza e calma. O batalá. Analise as situações com calma e de coração puro. Saiu ontem. As maldades do mundo somente atingirão aqueles que sintonizarem com elas. Quando a medida da ação é baseada na clareza e na honestidade, a colheita do bem é certa. Gostei. Vamos lá. De onde vem essa energia? De onde vem essa energia? Libertação, a carta da morte. Fim de uma fase ou situação, trazendo transformação, principalmente espiritual, porque é hora de seguir em frente. Então aqui vem falando de transformações que permitem novos começos, deixando para trás os apegos, falando de transição. E também de reviravoltas repentinas ou inesperadas, mas baseadas em uma ou várias ações que você toma. Como está, Gêmeos? Rei de Terra. Trabalhando para superar as dificuldades, para tirar os obstáculos do caminho, vem falando de superação para alcançar o sucesso, falando que você está investido de uma energia de prosperidade e para você aceitar com confiança as mudanças, as transformações que estão vindo, que estão conectadas com a sua energia. Por quê? Porque é algo trazido pela vida, pelo universo, pela espiritualidade, enfim, nomeie como melhor tiver afinidade, vem com toque de Midas, vem para o seu crescimento, para o seu melhor. E lembrando, né, o rei de pentáculos, o rei de terra, é aquele que encontra a estabilidade, a segurança, através da superação das suas vulnerabilidades, dos seus, enfim,
problemas, das pedras no caminho, ele consegue contornar, ele consegue superar aquilo que impede ele de seguir em frente, de prosperar, principalmente materialmente. Materialmente, a gente pode colocar não só o corpo físico, não só os objetos que lhe servem, mas também questões financeiras. O que precisa ser curado? Duas cartas, a sacerdotisa junto com o cavaleiro de terra. O que isso diz para mim? Aqui está falando com um geminiano que ele tem dons, ele tem habilidades que por algum motivo estavam adormecidos, entende? Adormecidos ou esquecidos, e por vezes até mesmo ainda não sabidos por vocês. E isso contribui para essa paralisia material, para os infortúnios materiais. E isso está sendo curado para que você tome posse do seu poder, tome posse da sua sabedoria, tome posse da sua inteligência, para que você tome posse de tudo aquilo que te pertence, seja material, seja algo oculto, seja algo ligado à sua espiritualidade, à sua fé, com confiança, equilibrando o seu interior, trazendo a estabilidade, a homeostase, seja no seu espiritual, seja no seu emocional, seja no seu orgânico, seja no seu financeiro. Muito bom. Nossa, uma energia muito boa. Quais as possibilidades? Um 9 de água, 9 de copas. 9 de copas fala de você acertando o caminho para prosperar, de você seguindo por um caminho onde de fato as suas ações e as pessoas que perspassarem na sua energia contribuirão para que os seus planejamentos, as suas metas, os seus sonhos de fato possam se materializar, mas se materializar com alegria, com felicidade, trazendo o sentimento de realização, de otimismo, de satisfação. E isso acaba sendo um alimento, um autoalimento para a abundância, para a prosperidade, para o sucesso, para que você se desfaça dos seus feitos e continue a fazer triunfando com autoestima e com confiança. No fundo do deck, o 10 de pentáculos, o 10 de terra, falando de enfim, anunciando enfim, uma vida familiar feliz, uma vida doméstica feliz, uma vida no seu todo feliz, com independência, com riquezas, com uma estrutura muito sólida, onde as preocupações, os sacrifícios, o período ruim definitivamente ficou no passado. Vamos ver o que mais para Gêmeos. Eu tô tentando embaralhar com mais distância do microfone, porque teve alguém que falou do barulho, né? Então eu tô tentando aqui para que o embaralhar não atrapalhe quem tá ouvindo, principalmente quem tá ouvindo com fone de ouvido, né? Vamos lá. O que mais para Gêmeos? Oito de copas. Então, é o que foi falado mesmo aqui, né? Complementando o que foi dito com a carta da morte, com a carta da libertação. De fato, você fazendo uma autoanálise, desculpe, e se afastando
se afastando e trabalhando o desapego de tudo aquilo que, por vezes, nem mesmo estando perto de você, já tendo para alguns, já tendo um certo distanciamento, mas emocionalmente ainda muito ligado a você e que acaba te atrapalhando. Então vem muito forte a questão aqui de você começar a trabalhar o seu emocional, eh, para se permitir experienciar e ter novas memórias e resgatar novos sentimentos, novas emoções. Muitos de vocês, podem ter uma viagem aqui. Para alguém aqui tem uma viagem, e essa viagem vai fazer a diferença com relação a essa questão de definitivamente deixar um passado emocional no passado, entende? Algo aqui vai acontecer em uma viagem que te coloca numa autoanálise e faz você descobrir coisas que ou estavam adormecidos, esquecido, enfim, e te coloca num processo de introspecção muito bom mesmo. E você vendo as coisas por um outro ângulo e te traz uma verdade que te impulsiona a seguir por um novo caminho. Olha isso, sensacional. Adorei, adorei. É ressignificando mesmo aqui sentimentos e emoções, e fazendo ver aqui algo que transforma e que eu vejo aqui como você falando: "Nossa, eu tô vendo agora tão simples e como que eu fiquei tanto tempo preso nessa situação que nesse sentimento", entende? Nossa, adorei. Uma viagem, uma viagem. E eu vejo que essa viagem não demora muito não. Sabe por quê? Porque tem ânsia de renovação, tem ânsia de libertação. Lembra que a carta da morte é a mudança, é a transição, mas que parte, de atos do consulente? O consulente é você, então você está nessa busca, nessa renovação. O tempo quem define aqui é você. Nesse contexto aqui, o tempo quem define é você. Interessante você olhando, você voltando a sorrir e olhar para uma situação do passado que já te fez chorar muito, já te trouxe, enfim, muitas preocupações, e você olhando e conseguindo olhar e conseguindo sorrir. Isso é o auge da transformação, da ressignificação de um fato. Porque uma coisa é a mente, estar trabalhando para ressignificar, mas a emoção ainda não está acompanhando, e aqui você consegue fazer essa transformação, inclusive no emocional, que é o que está pegando, né. Olha só! Você vira as costas definitivamente, é como se, eh eh todas as partes que estavam perdidas, distanciadas, elas se magnetizassem e se unissem e tivesse o transbordo para uma vida nova. Uau, que lindo! Que mais para Gêmeos? Olha isso, tá vendo só? Você consegue ressignificar definitivamente. Você consegue, ver que toda a escassez, a perpetuação da escassez, da autossabotagem, estava vinculado a isso que está ali como se estivesse num ponto cego, e você consegue, desconstruir isso, seja mentalmente, seja materialmente. Por quê? Porque o emocional virou a chavinha, e virou a chavinha, era a última, como se fosse a última peça que faltava. O que mais? Olha isso, 3 de espadas, tombadinho na casa das possibilidades. O que isso me diz?
Me diz que, eh, apesar de você virar a chave, apesar de você estar nesse caminho de libertação, o por que que prendia tanto com relação ao emocional? Porque aqui está falando com um geminiano que as emoções, meio que conduzem o seu atuar, o seu agir, é o que te dá a energia para você fazer o que tem que fazer, entende? E por mais que você vire a chavinha, essa chavinha ela traz essa mola impulsionadora, principalmente para o mental e para o material. Aqui nitidamente está falando que essas são as suas prioridades, mas também traz alguma surpresinha com relação ao emocional que ainda nitidamente está em processo de cura, ainda está em processo de transformação. O que mais? A carta do enforcado. Aí, tá vendo? Ainda tá ali analisando a situação. O que mais? A temperança e um as de ouros. Olha só. Fundo do deck, 2 de espadas. O que que me diz aqui? Isso aqui já tá muito claro, tá muito definido. Como eu disse, a chavinha vira e impulsiona claramente o material, o financeiro e o seu mental. Só que, agora que eu peço bastante racionalidade, bastante discernimento de quem está vendo essa leitura. Tanto a temperança, quanto as de ouros, e caíram na casa do que precisa ser curado. O as de ouros, ele fala de um novo amor, de uma nova forma de você se relacionar afetivamente, relação carnal, romântica mesmo. E isso vem sendo trazido pela espiritualidade. Para aqueles que já têm a sua pessoa ideal, né, e por algum motivo estava ali em desarmonia, vem essa ressignificação para que se tenha o equilíbrio, para que se tenha a relação harmoniosa, não só com relação a essa relação amorosa, né, mais afetiva, de par romântico, mas também se estendendo, se expandindo para todas as outras relações interpessoais da sua vida, seja familiar, com a sua família direta, com a sua família indireta, seja nas relações sociais, seja nas relações de amizade, seja com relação às suas relações interpessoais de trabalho, de negócios, de investimentos, enfim. Por que que eu pedi, agora muita racionalidade e discernimento? Por quê? Porque não é para todos. Ah, tem uma parcela muito pequena de geminianos aqui que tem uma questão de almas afins, de almas gêmeas. É como se você tivesse tido que passar por tudo o que você passou, inclusive essa dor, para que você pudesse ser lapidado para essa relação de almas afins, de almas gêmeas. Por quê? Porque a temperança, dentre os seus significados, contempla isso também. E vem pela graciosidade da espiritualidade, da vida, do universo, novamente nomeie como melhor tiver afinidade. Só que a gente tem 2 de espadas aqui no fundo do deck. Por que que esse 2 de espadas ainda está aqui? Porque gato escaldado tem medo de água fria. Isso está no seu caminho. Isso está na sua vida. Só que assim, quando um não quer, 2 não brincam. Novamente,
peço muita racionalidade. Para quem for, vai vir muito claro que se trata do que eu acabei de dizer. Vai vir muito claro que não é embuste, que não é, entende? Porque às vezes as pessoas pegam aquilo que lhe convém, faz um recorte da mensagem e daí a primeira criatura que passa na frente já acha que é alma gêmea e não sei o que e se joga. Não é isso, entendeu? Tanto que aqui tem um 2 de espadas. Então, essa mensagem ela é extremamente direcionada. Por quê? Porque aqui está falando com alguém que tenha consciência disso e está em análise. Porque o 2 de espadas é você analisando para poder tomar uma decisão, não permitindo que os seus medos te impeça de viver algo magnífico, entende? Até mesmo que os seus medos, frutos dessa ferida, não te impeçam de você fazer uma interpretação equivocada daquilo que se apresenta na sua frente. Então, recado dado, está bem? Vamos lá. Continuando. E é por isso que tá tombadinho, entende? Porque teve muitas situações aqui. Só que, ó, pelo jeito vai dar bom. Por quê? Porque aqui tem um 10 de terra, um 10 de pentáculos. E o 10 de terra e o 10 de pentáculos tem essa questão doméstica, afetiva, amorosa, muito feliz. Tanto que, dentre os seus significados, a mensagem que vem é que assim, espere a chegada, espere a chegada do sucesso, da felicidade. Você está muito próximo e vem por merecimento. Esse sucesso material, emocional, você merece. Esse amor, você merece esse sucesso. Então, tenha a clareza, o discernimento, prepare-se, está bem? Prepare-se com calma, com pureza, porque você tem o poder de co-criar a vida e as relações que você quer ter a partir de sempre. Você só precisa tomar posse, entende? Desde sempre você tinha esse poder. A sacerdotisa sendo curada, você está tomando posse, entendeu? Então pronto. O que mais para Gêmeos? Nossas leituras estão vindo bem profundas, tanto para um lado como para o outro, né? Porque ontem o bicho pegou, e olha que eu filtrei, nossa, como eu filtrei ontem. E hoje tá vindo também muito intenso, olha aqui, Rainha de Espadas. Tá vendo? Quando a sua sacerdotisa, que é um arcano maior, que fala para você, olha, você tem toda a sabedoria e inteligência na palma das suas mãos, no seu poder investido em você, para você ter o melhor que a vida puder te oferecer, desde que você haja com discernimento e nunca mais se coloque em segundo lugar. E isso não é egoísmo, isso não tem nada a ver com prepotência, tampouco com autoritarismo. Quando você se coloca em primeiro lugar, é porque você entendeu qual é o seu valor, você está com seu amor próprio em dia, com a sua autoconfiança em dia e com o seu poder pessoal em dia. Entendeu? Então, você sabe olhar o contexto, ver as pessoas como elas são e analisar
o que daquilo vem de encontro com os seus interesses, com as suas prioridades ou não. E tudo aquilo que não for, você está cortando, ok? O que mais? O que mais para Gêmeos? A carta da Imperatriz. Olha aí. Acabei de falar do poder pessoal. E assim, você é uma pessoa extremamente fértil, em processo de cura. O Mulu está contribuindo para a cicatrização das suas feridas, porque você veio para gerar coisas inimagináveis e grandiosas. E sabendo escolher quem vai fazer parte da sua vida a partir de agora nessa caminhada, que é extremamente fértil e próspera. Tá lindo, 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 lindo. Outro arcano maior. A última, que mais para Gêmeos? As de copas. Olha aqui, o novo amor acontece. E esse novo amor, eu não estou falando só de relações afetivas, porque desde sempre, a maioria dos geminianos que se conecta, né, que faz parte dessa egrégora desse canal, são geminianos que as cartas sempre trouxeram, que são pessoas que transbordam em amor, amor verdadeiro. E esse amor, ele continua a transbordar, mas diferente do passado, agora ele tem direcionamento. Você aprendeu a dar no momento certo para quem sabe receber e ser recíproco com você. Amor pela vida, amor por tudo que te nutre, que te sustenta, que te coloca forte. E isso, obviamente, inclui o relacionamento, os relacionamentos harmoniosos, né? As relações interpessoais, mas também, lembra da mensagem bem específica com relação a almas afins? Pois bem, está aqui. Fundo do deck, 5 de espadas. É aquela ressalva, né? Quando você começar a ver as coisas dando certo, lembra que eu falei que vai se retroalimentar? Só cuidado para não perder a mão e colocar tudo a perder. O desejo de vencer pode fazer com que você arrisque além da conta, entende? E daí você vai ter que dar os passos para trás para poder seguir em frente com integridade, enfim. Então, calma, um passo de cada vez. Vamos lá, vamos ver o futuro próximo para Gêmeos? O equilíbrio. Esse deck é grande, ele é mais difícil de embaralhar. Futuro próximo para Gêmeos. Tive a sensação que a carta da vitória quis virar e voltou. A carta das soluções, a carta da chave, né? Que fala de resoluções. Lembra que eu falei? É relação a tudo aquilo que eu falei com esse 8 de copas. Então, tá vendo? As resoluções.
livrar-se do medo, abrindo a porta. Lembra que eu falei como se tivesse um ponto cego? Então você pode fazer essa análise abrindo a porta que estava ali fechada e que você não estava vendo, e que impedia você de seguir em frente e e e conquistar tudo aquilo que é teu, porque fala que o êxito, ele é garantido, ele é pronunciado. Fala aqui das resoluções de todos os problemas emocionais, sentimentais, você seguindo em frente, se permitindo experienciar com o coração aberto, se permitindo se conectar novamente amorosamente, mas agora com responsabilidade, muito senhor, muito senhora de si. Está bem? Vamos ver o que mais fala também de oportunidades. Oportunidades no do campo de trabalho, oportunidades no campo financeiro, de prosperar, enfim. E você muito mais conectado, com aquilo que você acredita, com aquilo que você tem fé, você muito mais conectado com a sua espiritualidade. Futuro próximo para Gêmeos. A cigana, no caso aqui é o consulente. O que mais para cigana? O que mais? A vitória. Queria sair, saiu. Muito bem. Para finalizar, vieram duas. As armadilhas, e caiu bem aqui, né? Com a carta dos rios. Isso reforça aquilo que eu falei. Tenha discernimento e maturidade. Não é a primeira criatura que vai aparecer na tua frente que você vai, ai, porque eu vi numa leitura, ai, a minha alma gêmea. Discernimento e maturidade. Lembre-se sempre, as pessoas sempre mostram quem elas verdadeiramente são. Então, esteja muito atento se a fala vem de encontro com o comportamento. Desconfie, desconfie de tudo que chega muito rápido, muito intenso, com muito amor, oferecendo tudo, tudo. Tirem da cabeça essa história de que almas afins, almas gêmeas não vai ter problema, que vai chegar redondinho, do jeito que você pediu. Cuidado, porque essas são as características que vêm do seu imaginário, do imaginário da maioria das pessoas, e vem muito de encontro com o comportamento de pessoas que são abusivas. Por quê? Porque pessoas abusivas que levam a relações tóxicas, elas sabem ler vocês e elas vão dar aquilo que vocês querem receber até te colocarem em uma armadilha, seja ela mental, seja ela emocional, seja ela financeira. Está bem? Então, muito cuidado. Vai ouvir, vai dizer aquilo que você quer ouvir, vai ter o comportamento que você espera. Por quê? Porque é o tipo de pessoa que sabe tirar de você, que sabe detectar as suas vulnerabilidades. Então, vem novamente aqui o alerta, mas que no final, enfim, né? Para quem souber driblar, ó, vai ter, enfim, a paz. Fundo do deck, a chuva, Yansan, trazendo as mudanças. É como se fosse também a carta do buquê, né, que fala de merecimento, de as oportunidades, as boas oportunidades que surgirem no seu caminho, vem para trazer tranquilidade. A chuva, ela traz a renovação, não é? Ela permite o refazer da vida, o limpar, o levar embora tudo aquilo que não lhe pertence mais. Eu vou até dar uma olhada aqui para ver o que mais eu posso acrescentar. Olha aqui, falando de algo muito profundo e que vem do seu interior e que transborda com alegria, irradiando
por todas as facetas da sua vida, uma alegria sincera e profunda que te mostra os seus sentimentos mais reais e verdadeiros. Deixa eu só ver uma coisa. A carta da armadilha, junto com a carta dos rios, novamente, fora aquilo que eu já havia sinalizado para vocês, fala de situações ou de pessoas que roubam a sua paz. Então, é necessário você ter paz, você ter tranquilidade, de você ter tempo para analisar as situações, justamente para fugir das armadilhas. Está bem? Vamos lá. Vou pegar rapidinho aqui uma mensagem, né? Ver o que o oráculo das benzedeiras tem para vocês, para a gente poder finalizar essa leitura que tá bonita, tá profunda, gostei muito. Mensagem para Gêmeos, oráculo das benzedeiras. Olha aqui, olha isso. Há soluções com relação ao passado. Olha aqui, essa carta também saiu ontem, se eu não me engano. Ressignificando, trazendo resolução em definitivo para aquilo que tira ou tirava a sua paz relacionado ao passado. O que mais? Mensagem para Gêmeos, oráculo das benzedeiras, você está protegido. Nesse momento eu te benzo, Gêmeos. O que mais? A comunicação. Cuide da sua comunicação, porque ela traz a sua assinatura vibracional. Lembre-se, as maldades do mundo somente atingirão aqueles que sintonizarem com elas. Então, tome muito cuidado sobre os seus pensamentos, as suas falas, os seus sentimentos, entende? Tente nomeá-los. Se está vendo que você está um pouco melancólica, está um pouco triste, busque mapear o porquê disso, como você chegou nessa situação, até para que você passe a reconhecer situações que podem te levar para esse sentimento e mais do que isso, para que você esteja atenta a não entrar novamente em situações, falas, pensamentos que possam baixar a sua, vamos colocar assim, imunidade vibracional, porque isso é científico. Quando você fica triste, pode prestar atenção. Se algo te acontece e você fica muito triste, fatalmente, dependendo do momento, da hora em que o fato aconteceu, se foi de manhã bem cedinho, fatalmente no final do dia você já vai estar com sintomas de gripe, digamos assim. E se for do meio do dia para a noite, fatalmente no dia seguinte você vai levantar gripado. Por quê? Porque o vírus, enfim, a infinidade de vírus que nos rodeiam, eles estão o tempo todo. E isso não tem a ver com higiene, porque mesmo você fazendo uma boa higiene, uma boa alimentação, eles nos rodeiam. E só que se você fica triste, a sua imunidade abaixa, a sua defesa, ela baixa. E é a hora que eles têm a oportunidade de atuar. E no campo da espiritualidade, isso também funciona nessa mesma ideia. Então você pode fazer uma analogia. Então cuide dos seus pensamentos, das suas falas, para que você não sintonize com essa energia. É como você todo dia fazer o seu exercício físico, se alimentar bem, tomar o seu banho higiênico para manter-se forte, feliz e com a vibração alta. Está bem? Fundo do deck, confiança. Siga em frente, Gêmeos. Você está protegido. A espiritualidade maior está com você.
os caminhos estão cada vez mais se abrindo para que você siga cada vez mais confiante, com felicidade, com sucesso. Está bem? Vou pegar uma mensagem dos arcanjos. Mensagem para Gêmeos. Arcanjo Jofiel, paciência. Olha isso! Seus sonhos estão desabrochando mais rapidamente do que você imagina, mas precisam de cuidados e paciência. Olha o poder disso! Fundo do deck Arcanjo Zadkiel. Clare audiência. Observe a orientação amorosa que você ouve dentro da sua mente e de outras pessoas. E para finalizar, Gêmeos, a nossa leitura de hoje, uma mensagem dos ciganos. Mensagem final. Nossa, eu não peguei o oráculo das intenções. Olha só. Passou batido, do nada veio. Você não pegou a mensagem do oráculo das intenções. Pronto, tá aqui. Uma mensagem, então, para Gêmeos? O silêncio. Aquilo que o outro não sabe, ele não joga areia, Gêmeos. É preciso silenciar a mente para perceber o desejo da sua alma. Viver uma vida de propósitos é fundamental para o crescimento do seu ser. Silencie e ouça o seu interior. No fundo do deck, o amor, que para mim não é nenhuma novidade. Porque eu conheço vocês, e boa parte de vocês eu conheço mais intimamente, então para mim não é novidade. Essa carta remete ao mais nobre dos sentimentos. O amor é a saudação do universo diante da criação. Eu falei que vocês vão transbordar, cadê? Em amor? Eu falei. Eu falei. O momento é de suavizar o coração, vivenciar o amor em todos os sentidos. Eu falei. Vamos lá. Mensagem final dos ciganos para Gêmeos. Virou. A âncora, a segurança, a estabilidade, a solidez, a conquista de objetivos devem nos levar a programar novos projetos. Lembra que eu falei? Se desfazer dos seus feitos para continuar a fazer? Volta que tem um contexto que eu falei isso. Eu não estou me lembrando agora, mas eu me lembro claramente de ter vindo e ter falado. Desfazer dos seus feitos para continuar a fazer. A vida está em constante movimento, a tecnologia corre assustadoramente e todos que não quiserem parar no passado devem atualizar-se constantemente usando todo o seu potencial no próprio aprimoramento, porque isso te dará segurança. No fundo do deck, o chicote, força, autoritarismo, inflexibilidade levam à infelicidade e à solidão. Reflita sobre o seu poder. Tá relacionado a isso aqui. Em um dado momento, e com a rainha de espadas. Em um dado momento eu falei algo que não era egoísmo, que não era prepotência. Então, para alguns, já vi que tem um alerta aqui que vão seguir por esse caminho. Então, ó, chicote. Porque o chicote, ele fala de conflitos. E são conflitos que advêm das atitudes. Fala de discussões calorosas e da pessoa tendo que gerenciar conflitos. Então, vamos lá. Reflita sobre o seu poder e que uso faz dele.
somos criadores e responsáveis pela ação e reação de nossas atitudes. Lembra que eu falei de relacionamentos tóxicos e tudo mais? O chicote também está falando disso. Sentimento de posse, agressão, seja verbal, seja emocional, seja física, porque aquela história, a leitura também pode estar invertida, pode estar espelhada. Então pode ser tanto de alguém para gêmeos, como de gêmeos para com alguém. Então já fica aqui o alerta. Nossa, redondinha, hein? E ainda vem no final com um puxãozinho de orelha, para depois não falar, ó, eu não te avisei. Eita, nós! É hora de medir seu maior poder, a lá sacerdotisa. E detalhe, essa leitura ela tá falando com alguém que tem tanto poder, que vai estar sendo despertado, porque se não bastasse vir a sacerdotisa, veio a imperatriz aqui também, bem no meio da leitura. Então preste atenção. É hora de medir seu poder, seu maior poder, coragem para mudar e manter o equilíbrio entre a razão, o amor e a justiça. É isso, gêmeos. Leitura linda, profunda, com várias nuances aqui, com recados para definidos aqui para determinadas pessoas. Enfim, adorei. É isso que os oráculos, que o tarô tem de mensagem para vocês hoje. Agradeço por também ter sido instrumentos junto com esses outros para trazer a mensagem para você. Deixa o seu like, o seu hype, salva, comenta, compartilha. Se puder, traz nos comentários o quanto a leitura ressoou com você, de onde você está falando, até mesmo para eu saber até onde essa mensagem está chegando por esse mundo afora, está bem? Se inscreva no canal, isso ajuda demais o canal continuar crescendo, de eu entender que esse tempo que eu tiro do meu dia para me dedicar a trazer essas mensagens para vocês realmente faz sentido. Então, lembre-se sempre, é uma troca energética. Eu me dou para vocês e a maneira, através dos oráculos, do tarô e me colocando também como instrumento, e vocês, a maneira de vocês se doarem também para comigo é através de se inscrever no canal, de deixar o seu like, o seu joinha, é o hypar, é o comentar, é o salvar, é o compartilhar para alguém que precisa, mesmo não sendo de gêmeos, mas precisa ouvir a essência da mensagem trazida. Agradeço demais o pessoal que se torna membro do canal. Então, tudo isso também é uma troca de energia e é um termômetro aqui também para mim, está bem? Um forte e carinhoso abraço e até a nossa próxima leitura.